Não sei qual é a Constituição que o permite fazer isto, mas eu acredito que isto é uma ação própria que o caracteriza e pelo fato de ter feito isto, cabe ao Conselho Constitucional dar enquadramento a este acontecimento. É um ato próprio, caracterizado por si próprio, é alguém que tem fórmulas próprias de fazer as coisas e é necessário que, prontos, assistimos a esta aparente tomada de posse. O que é que isso significa? Pela Constituição, não sei o que é que isso significa. Espero eu que o Conselho Constitucional nos diga o que é que realmente isto significa. Não tenho muito já a dizer, mas dizer que o Venâncio está cá e disse uma coisa muito importante que nós temos que reter aqui, a questão de ele mostrar-se não ambicioso a assumir algum cargo político, simplesmente ser aquele que faz a ponte entre vários órgãos do Estado para que haja pacificação. Disse que ia responder os processos existentes, que está aqui para resolver as coisas de dentro, não por fora, porque há estas narrativas, segundo ele, que ele simplesmente se detinha fora e controlava as coisas de fora. Hoje ele assume que não, eu vou correr atrás destes assuntos dentro do país. É necessário dizer que há também aqui um envolvimento, pode não ser visível, mas há uma garantia de segurança deste cidadão que volta a Moçambique e queremos nós que este garantia de segurança seja realmente visível. Não queremos ouvir que daqui a 2, 4, 5, 6 dias aconteceu alguma coisa que não deve ser algo que nos deixe preocupados. Que o Venâncio chegou, fez os seus discursos, esperamos as próximas etapas. Aquilo que nós assistimos é um ato próprio, assumido por ele, no seu entender tem algum significado e vamos aguardar por aquilo que vem. Das Neves, é consigo também. Eu estava a pensar em Maquiavel, Nicolau Maquiavel, quando escreve O Príncipe, e menciona as possibilidades de se chegar ao poder. Algumas possibilidades que Maquiavel menciona são as que estão a ser aproveitadas por Venâncio Mondlane. Uma delas é o vigor. Portanto, ele está a manifestar o interesse, a intenção de ter o poder nas mãos. E é este vigor que está a contagiar, está a contaminar as massas populares. Portanto, as pessoas estão a ser convencidas que, de facto, Venâncio Mondlane quer o poder. Algo contrário ao que está a acontecer com o seu opositor direto, que é Daniel Chapo, que parece completamente alheio a esta vontade e que parece que está a ser forçado, inclusive, a ler a sua própria biografia. Portanto, esta atitude de Venâncio Mondlane confere-lhe sobremaneira, digamos assim, algum alarido em relação à opinião pública. E ele está a saber tirar proveito disso. O segundo aspecto que é mencionado por Nicolau Maquiavel é para se chegar ao poder, portanto, numa situação despótica como esta, é, portanto, a aceitação da maioria. Venâncio Mondlane tem o povo nas mãos e faz com o povo aquilo que ele quer. Portanto, a estratégia de se servir da Bíblia, e a Bíblia é um manual literário universal. Portanto, todos nós, quer queiramos, quer não, temos alguma relação com a Bíblia e uma relação emotiva, afetiva, se não espiritual. Isto também é uma estratégia política que lhe confere a aceitação popular. E, portanto, o que nós estamos aqui a ver é a teatralização, de facto, da conquista do poder. As estratégias que Venâncio Mondlane está a utilizar são estratégias muito bem estudadas, muito bem filosóficas, não são distraídas e não são para ser tomadas ao de leve. Aqueles que estão interessados, de facto, em manter o poder devem prestar muita atenção para estas estratégias, sob o risco de perderem o poder e depois não se aperceberem em que momento é que isto aconteceu. Portanto, estamos a assistir etapas muito concretas de
aquisição de poder por parte de Venâncio Mondlane. Ok, mas quando diz teatralização, o que é que efetivamente quer dizer? Disse teatralização, é isto? Exatamente. Das estratégias. Exatamente. Depois, em algum momento, diz que são estratégias boas por parte de Venâncio. Sim, porque ele está a tirar proveito. Não vem de teatro? Sim, mas o teatro aqui é no sentido de exposição. O teatro é no sentido de dramatização, não é teatralização no sentido vulgar do termo. Okay. Portanto, são feitos consequentes, têm consequências. Aparecer à frente às câmaras de televisão de várias estações televisivas, com a Bíblia no ombro e autoproclamar-se, não de uma forma direta, mas manifestar a intenção de servir ao povo durante 5 ou 10 anos, e isto tem implicações tem implicações na consciência popular. E o que determina o poder, de facto, o que legitima o poder é a consciência popular, é a opinião pública. Hannah Arendt já mencionou isto, que a política hipermoderna não é uma política nos moldes tradicionais, mas é uma política alicerçada na imagem, na opinião pública, na mitificação do homem. E Venâncio está a mitificar-se. Venâncio está, se for a prestar atenção, está a adquirir contornos de um homem mítico, de uma figura que extravasa os limites, digamos assim, do homem normal. E esta ideia de vir da parte incerta, quer dizer, vir da parte incerta e encontra um aeroporto turbulento e tem a ousadia de se proclamar presidente, ou ao menos manifestar essa intenção, reconhecendo que há um opositor que já foi proclamado pelo Conselho Constitucional. Isto, obviamente, é uma estratégia muito bem conseguida, a meu ver, em função dos livros que eu leio. É uma estratégia muito bem conseguida, porque vai manter aquela imagem que ele procurou criar na consciência popular. Porque o que vai determinar aqui o triunfo deste embate todo é a consciência popular. O que é que vai permanecer na consciência popular? Neste caso em particular, Venâncio Mondlane deu um passo significativo para uma boa imagem na opinião pública. E é essa imagem na opinião pública que vai, de facto, conferir-lhe o poder e vai, inclusive, colocar-lhe em condições de ter que negociar o poder com quem o detém. Mas para vós que sois religiosos, este aparecimento, um juramento, como a Bíblia na mão, tem algum significado ou alguma legitimidade? Obviamente. Política e religião são duas áreas, digamos que inseparáveis. Okay. Não se pode ser político sem transformar os ideais em espírito. Okay. Os ideais têm que ser espiritualizados. O ideal de justiça, o ideal de liberdade, o ideal de igualdade, são ideais que devem, em primeiro lugar, adquirir contornos espirituais, e assim foi ao longo da história pelos grandes políticos. Eles primeiro tiveram uma dimensão, digamos assim, metafísica dos seus ideais, e em função disso eles conseguiram conquistar o poder. Agora, no caso particular de Venâncio Mondlane, e o facto dele se servir da Bíblia, ele tem uma relação particular, digamos assim, com a Bíblia, porque ele é um pastor. Tem uma intimidade com Deus, que pode ser também interpretada pelo facto de ter chovido ontem e ter chovido hoje. A ideia que se cria na concepção, digamos assim, numa concepção imediatista e popular, é a de que está a chegar um homem abençoado, está a chegar um homem querido por Deus, um homem que escapou a tentativas de assassinato. Portanto, esta mitificação para a qual Venâncio Mondlane está a concorrer e está, digamos assim, a criar à volta de si, há de, obviamente, ter resultados políticos significativos. Pois bem, dentro de instantes vamos ao encontro dos nossos colegas que estão a acompanhar este cortejo de Venâncio Mondlane, que acaba de chegar em Moçambique. E Venâncio já está em Maputo, mas por agora há vários pontos jurídicos que nós queremos entender com o Fonseca. Fonseca, a começar, mesmo antes de olharmos para a legitimidade ou não daquele juramento
que nos parece ser uma espécie de tomada de posse, vamos recuar, queremos entender, há alguma garantia de que Venâncio Mondlane não poderá ter algumas consequências com esta vinda dele, de tudo aquilo que aconteceu nas manifestações ou até do processo, ou dos processos que Venâncio Mondlane tem, que pesam sobre ele? Muito obrigado, Dava, e bom dia a todos os telespectadores desta magna televisão, em especial aos meus colegas do painel e também aos nossos internautas, e também dizer que ansiamos por um Moçambique de paz e um Moçambique de unicidade. Relativamente aos processos em jogo, nós ouvimos em tempos o próprio presidente do Tribunal Supremo quando disse que o Venâncio Mondlane neste momento ainda não tem conhecimento de mandado de busca e captura, mas eu disse logo numa das intervenções aqui na casa que certamente seria uma falácia do próprio presidente do Tribunal Supremo, porque já se falava das contas bloqueadas do Venâncio Mondlane, pressupõe que quando trata-se de um mandato de busca e captura é algo que comporta consigo um princípio fundamental, que é o sigilo da justiça, e certamente esses processos podem ser desencadeados querendo, mas eu entendo a chegada do Venâncio Mondlane, podemos não ter o rol de muitas informações que a voga foi-se discutindo por atores políticos, mas sim, por outro lado, pode sim ter havido aqui um acordo paralelo entre as partes para garantir-se a própria segurança do Venâncio Mondlane, mas fala-se também, ele disse que está preparado para assumir todas as consequências que incidem sobre a propositura das ações judiciais e criminais, e vimos também em tempo o porta-voz da Polícia da República de Moçambique, Mudumano, quando falava que também o Ministério do Interior tinha a pretensão de desencadear um processo crime. Eu quero dizer que o nosso Código de Processo Penal diz que mesmo que alguém seja chamado à colação a uma responsabilidade criminal ou civil, há um princípio fundamental em processo penal, que é o princípio do contraditório, a benefício da dúvida, como também a nossa Constituição da República, no seu número 2 do artigo 59, prevê a questão da presunção da inocência. Então, disse o Venâncio Mondlane que ele está preparado para ir à justiça e provar com A mais B que em nenhum momento esteve envolvido neste cenário todo a que ele é chamado à responsabilidade. E é uma particularidade, Dava, relativamente à situação criminal. O nosso Código Penal já prevê no seu artigo 29 sobre a questão que a responsabilidade criminal em Moçambique é individual ou pessoal. Havendo este cenário todo, eu acredito que as pessoas que possivelmente tenham vandalizado e criado várias mazelas podem sim ser identificadas se a justiça moçambicana assim proceder. Mas o que entende-se na maioria das vezes é que a nossa justiça ela está minada ou está ancorada a questões políticas, em que por alguma eventualidade pode em certos processos serem julgados no âmbito político, não no âmbito jurídico. E nós assistimos isto quando do julgamento das dívidas ocultas, quando alguns atores, os sujeitos processuais daquele processo diziam que este processo era mais político do que jurídico, o que acontece neste momento em jogo, nos processos que eventualmente podem ser desencadeados para o Venâncio Mondlane. Eu entendo que poderá ser processos mais políticos do que jurídicos. Ele diz que vai provar com A mais B se os nossos tribunais forem imparciais no que diz respeito ao julgamento, aí pode-se entender, mas é uma questão de fundo. Se um indivíduo que naturalmente entende que não cometeu nenhum crime, é por isso está aqui no solo pátrio para poder ser notificado desses processos. Ao ser notificado, ele vai certamente mandatar alguns advogados ou alguns assistentes jurídicos para poder responder todos os processos que eventualmente podem ser desencadeados. Quero dizer que todos nós gozamos da presunção da inocência, mesmo aquele que tenha sido encontrado em flagrante delito goza da presunção da inocência, para percebermos os contornos que o levou a praticar aquele ato ilícito. Portanto, eu acredito que a justiça moçambicana está aqui, o que rogo a todos os moçambicanos, especialmente a nossa administração da justiça,
Justiça, não só a administração da Justiça, podia falar de forma específica, a Procuradoria-Geral da República deve agir com imparcialidade, demonstrar o ônus da prova quando intentar uma ação para que nós possamos ter a credibilidade das nossas instituições de justiça, porque elas... Fonseca, mas o que nós também queremos entender é, aqui pelo menos de primeira não há nenhum risco de uma prisão para o Venâncio. Portanto, eu disse logo que é um princípio fundamental em direito penal, que é o do todo direito, que é o sigilo da justiça. E neste momento nós não temos conhecimento, porque ainda não foi nos apresentado um mandato de busca e captura, mas é uma questão de fundo. Havendo, naturalmente, ele poderá ser notificado e, ao ser notificado, aí sim vamos perceber os contornos que poderão acontecer. Mas temos uma situação que neste momento poderia aconselhar ao governo do dia ou os atores de justiça devem agir com muita sabedoria e muita inteligência. Conforme dizia o meu colega que antecedeu-me, que o Venâncio Mondlane, ao chegar ao aeroporto, trazia com ele a própria Bíblia. A Bíblia significa que, eventualmente, é um indivíduo com uma fé extraordinária que acredita nos seus princípios, nos seus valores, e nós podíamos até entender uma questão de fundo que tanto o rei Salomão, quando quis governar Israel, pediu a sabedoria de Deus. E neste caso todo, o que eu quero dizer é que não podemos ter medo que, efetivamente, se são instituições sérias de justiça, devemos certamente estar aptos. O risco, eventualmente, pode acontecer, mas eu quero aconselhar ao governo ou às instituições de justiça para que não possam agir na emoção, porque isso pode levantar uma fúria popular, porque o Nicolau Maquiavel, conforme dizia meu colega, diz que um indivíduo com sabedoria tem uma essência global em que à sua volta tem homens com muitos valores e com muita fé. E, portanto, nós não queremos aqui termos um alvoroço, e eu espero que todas as diferenças existentes entre os nossos atores políticos moçambicanos devem resolver de forma pacífica para que nós possamos resgatar os valores de irmanidade, porque se assim proceder, pode colocar-se, e nós ouvimos muito bem o sujeito do Venâncio, quando assim falava, diz que ele está preparado para assumir todas as consequências que vier. E nós aqui estamos numa análise porque ainda não temos não temos o Cernic, não temos a Procuradoria-Geral, não se fizeram presente porque eles sabiam que estaria lá. Deviam ter levado, se existindo este mandato, para lá, mas não existindo mandato, ele é um cidadão livre, e eu acredito, também tenho uma convicção que eventualmente tenha havido uma conversa bilateral entre as partes e que também podia garantir a segurança do mesmo que estivesse cá. Veja só que os aeroportos de Moçambique premeditaram este cenário, prepararam todo o arsenal para que os passageiros do Qatar, que vinham do avião do Qatar, tivessem lá um transporte próprio, porque já haviam arquitetado tudo aquilo que eventualmente iria acontecer. Por outro lado, o Venâncio Mondlane diz que não houve nenhum acordo político para a sua vinda. Diz que é, na verdade, uma decisão unilateral. Mesmo assim, continua com a ideia de que pode ter havido algum acordo bilateral entre as partes. Portanto, eu acredito que Venâncio deu várias reportagens, além de reportagens, vários debates a nível das plataformas digitais. Há vários atores políticos nacionais e internacionais que eventualmente também ansiavam esta paz para que ele voltasse, porque é filho desta nação. Eu até podia chamar a conjugação evangélica quando trata-se de um filho pródigo. Não estou a dizer que o Venâncio é um filho pródigo. Ele sai, mas afinal de tudo, ele percebe que não, eu tenho uma terra, eu tenho uma nação, eu quero voltar a casa. Então, este filho volta, é o que nós verificamos, que o povo moçambicano foi lá o recebê-lo. O que devia acontecer neste momento, a força policial não podia criar aquele todo aparato, afugentar as pessoas, porque quando há uma situação de conflito entre as partes, há uma questão de uma proporcionalidade, e a proporcionalidade é o lançamento de gás lacrimogêneo. Nós vimos ali alguns lançarem pedras e tudo mais, mas isto tudo, eu acredito, se a Polícia da República de Moçambique fosse comunicativo ou comunicasse com
o povo, não teríamos aquilo tudo. Podia dizer ao povo, para nessa jurisdição, neste local, e vão receber a pessoa com quem espera. Porque todos nós, quando um familiar viaja, certamente, há uma recepção que fizemos a nível do aeroporto, oferecemos flores e tudo mais isto. Mas quando há um cidadão a criar alvoroço, é aí onde a Polícia da República de Moçambique devia agir nesta situação. Mas o que acontece, o que demonstra, mais uma vez, aqui houve falta de inteligência por parte da nossa polícia, logo antes mesmo de chegar o tal suposto avião, e já havia ali um aparato. Eu, para vir para aqui, tive vários desafios para chegar até aqui, usando a Rua da Beira. Isso quer dizer, mais uma vez, que a nossa polícia da República de Moçambique deve se revestir de uma inteligência apropriada. Veja só que aquele povo, aquela população, não tem nenhuma arma branca, não tem nenhum objeto para atacar aos agentes da polícia, mas a proporcionalidade das forças. O que eu anseio um dia em Moçambique é que tenhamos uma cidade igual àquela que o Santo Agostinho redesenhou nas suas aventuras teológicas, que era uma cidade celeste onde havia paz. Se nós, entre irmãos, há uma luta, como é que nós vamos conseguir vencer o nosso adversário? Mas, Fonseca, a minha pergunta foi aquela. Atenção, a minha pergunta. É preciso salientar que nessas imagens todas, 90% das pessoas que estão ali são jovens, oriundos dos bairros periféricos da cidade de Maputo, Mafalala, Machaquene, Pulana Caniço, Urbanização e os outros bairros que estão ligados à cidade de Maputo. E isto mostra claramente que a indignação está mais ligada aos jovens do que uma outra classe. Esta é a classe marginalizada, esta é a classe que menos condições de saúde tem, empregabilidade ou emprego acima de tudo, e é esta classe que vai fazer o coro e aplaudindo aquilo que a pessoa do Venâncio Mondlane. Isto já é um indicador de que se o Estado e se os outros partidos não olharem para este grupo social com muita atenção, vão ter muitos problemas para se imporem nos próximos anos ou nos próximos pleitos. Está mais que claro de que Venâncio Mondlane é acompanhado por pessoas que realmente têm uma necessidade extrema, porque apresenta a eles, para eles, ele é uma saída das suas necessidades. Vindo a pergunta que me faz, é preciso dizer que teria sido difícil para o Venâncio vir a queima-roupa. Não viria só, simplesmente porque lhe dá um certo gosto. Temos que nos lembrar da última live que ele fez. Ele falou, mas com um semblante meio carregado, porque sabe e conhece muito bem como é que funcionam as dinâmicas de segurança no nosso país. Hoje, a responsabilidade de garantir a segurança passa para o Estado, passa para quem vai governar ou quem está a governar agora, no sentido de que qualquer coisa fora daquilo que é o padrão acordado pode reacender aqui uma convulsão social. É lógico, sente-se por profundo que há um acordo aqui de segurança mediado pela União Europeia e pelos Estados Unidos, no sentido de devolver a Venâncio Mondlane ao solo pátrio, para que possivelmente em tempo curto estabeleça-se aqui a paz, para permitir que os passos seguintes daquilo que são as ambições, a necessidade do candidato proclamado pelo Conselho Constitucional tomar posse. Por isso que o Venâncio diz uma coisa muito interessante. Por mais que eu, Venâncio, não assuma, porque não é essa a minha ambição, de pegar em cargos públicos. Quando diz cargos públicos, está a falar de cargos como ministro, como vice-ministro, como governador, como membro do Conselho de Estado. É preciso dizer que a ambição do Venâncio Mondlane é única, ser presidente da nação. Aí entende-se o facto de ter jurado diante da Bíblia e diante daquilo que é o seu Deus, a necessidade dele se comprometer em manter esta paz. Agora, como vai ser, como serão os próximos dias, depende do Estado e também dos atores políticos. Por que digo dos atores políticos?
porque nesta altura todos estão a fazer face a esta oportunidade de satisfação. Há partidos que também estão a usar este momento para fazer e catapultar a sua visibilidade política. É um momento em que todos fazem as suas saias, costuram os seus buracos, para ver se nesta empreitada que o Venâncio começou, encontrem aqui um espaço de poder se impor. Por essa razão que eu digo, a necessidade de não haver aproveitamentos políticos, a necessidade da seriedade daqueles que fazem a política, é não simplesmente olhar este povo que nós estamos a assistir como um vetor para chegar às suas ambições. Mas haverá alguns que se aproveitam. Não, assim. é óbvio. Hoje em dia, a sociedade civil está mais interventiva. Hoje em dia, a ordem dos advogados está mais interventiva. Hoje em dia, os partidos políticos, no repudiar as eleições, estão mais interventivas. Nós, aqui como analistas, também estamos interventivos. Quer dizer, cada um vai procurar um espaço de se impor dentro daquilo que é o quadro atual pós-eleitoral. Mas a pergunta é se, neste exato momento, haverá alguns que estão a se aproveitar. Lógico, o foco aqui, Vasco, é Venâncio. Sim. E se tu queres ter visibilidade, vais aparentar estar ao lado do Venâncio. Mas, na verdade, nós sabemos que esses partidos políticos nunca se comeram e nunca se gostaram. Olhando para a própria sociedade civil, nunca foi com a cara do Venâncio Mondlane, pelo radicalismo e pela forma operativa, como ele tem as suas linhas. É preciso dizer que é uma façanha dizer que todos estão em direção a um único objetivo. Em política, eu vou aqui revelar uma coisa que muitos não teriam coragem de dizer. A ausência do Venâncio Mondlane trouxe inspiração a vários partidos políticos e sociedade civil, acima de tudo, para dizer que, neste momento, interessava a muitos, tanto a sociedade civil, tanto os políticos, a morte política de Venâncio Mondlane. Porque enquanto Venâncio Mondlane estiver no espaço político como este, como agora se assumiu, como alguém que vem para discutir a política interna, vais ver que há aqui uma questão em que há um mal-estar, há dissabores no meio desses indivíduos que a ausência de Venâncio Mondlane lhes dava espaço para reivindicar as suas ideias. Agora vamos perceber até que ponto estes polos estavam alinhados com a visão e a necessidade de Venâncio Mondlane. Claramente que te digo, havia muita alegria de Venâncio fora do país do que dentro do país. Mas assim, quais são essas pessoas que estariam interessadas, sobretudo partidos políticos? Elas se conhecem. Mas o Edson... Estou aqui a dizer... O Edson é uma figura que nos acostumou a falar as coisas como todos os eleição. partidos políticos Ok. e agentes da sociedade civil com ambições partidárias que têm a visão de que, explorando esse espaço vago do Estado e este beliscar da Frelimo, lhes traria aqui alguma abertura. É preciso dizer que nem todos alinham com a visão ou a estratégia de reivindicação do Venâncio Mondlane. Okay. É preciso que as pessoas lá em casa não se deixem aproveitar. Nesta fase, qualquer um que queira se impor, seja a instituições como televisões, blogs, qualquer um que faz a mídia, tem como a fonte de inspiração ou fonte de matéria. Mas, por exemplo, a imagem de Venâncio Mondlane. Quando, por exemplo, diz que muitos não alinham nas estratégias de Venâncio Mondlane, é isto? Estaria, por exemplo, a falar do Partido Podemos, que já apareceu a dizer que tem os mesmos objetivos, que é servir ao povo, mas não tem as mesmas estratégias. É preciso, eu colocaria as coisas assim. O caso Podemos de Venâncio Mondlane é preciso ter muita atenção, que as pessoas compreendam o seguinte: Venâncio Mondlane tem o apoio do Podemos como partido político. Pode parecer irrelevante o partido Podemos, mas foi importante para que Venâncio Mondlane concorresse às presidenciais e tivesse um suporte de um partido no controle das mesas de votação, nos contenciosos, nos distritos, nas províncias, até no Conselho Constitucional. Isso para dizer o quê? Ambos têm a sua relevância, ambos têm a sua importância. Agora, a questão do Venâncio é pelo facto de ter aqui maior apoio possível, que são as pessoas. As pessoas é que fizeram a eleição do Podemos e as pessoas é que deram visibilidade ao Podemos pelo fato de Venâncio Mondlane carregar esta
parte das massas. Mas também preciso dizer que o Podemos, pela forma estrutural que tem, pelo partido que é, o Podemos tendo este direito de concorrer às eleições e poder suportar. É só ver o que eu estou a dizer. Quantos partidos nós temos aqui em Maputo? E tivemos, que o Das Neves não me deixa mentir, e o Chiur. Quantos aceitaram coligar com o Venâncio Mondlane? Quantos partidos? Enquanto o Venâncio Mondlane procurava um partido para se coligar, todos eles se abstiveram e deixaram a coisa correr na tentativa de assassiná-lo politicamente. Então, eu preciso dizer, não podemos nos emocionar. Este jogo político ainda vai mostrar um contorno diferente e quem sai a ganhar é quem vai governar o país. Este partido que foi legitimado pelo Conselho Constitucional sai a ganhar porque as clivagens, as dissidências, os dissabores que a vinda de Venâncio Mondlane vai trazer, realmente vai nos mostrar uma outra forma. Agora, acordos como estes, por exemplo, do Podemos e Venâncio, só podem ser dissipados se ambos apresentarem um acordo. Neste exato momento, houve marteladas, o senhor aqui não me deixa mentir, discutiu-se isto ontem, sobre as marteladas que o acordo tem, que pode não ser verídico o que está a circular. Quem tem legitimidade de dizer, não, isto está assim, é o Podemos, o seu presidente, e o Venâncio Mondlane, candidato presidencial, que podem dissipar qualquer coisa que nós não temos como conhecimento. Okay. Ao que vem ao Estado e o candidato, não havia como Venâncio voltar sem nenhuma garantia. Isto é um Estado que só pela manhã já nos mostrou uma coisa concreta, que se até os manifestantes do próprio Venâncio não tinham acesso ao aeroporto, quanto mais o Venâncio, que é o vetor daquelas massas que nós assistimos lá fora, que é caracterizado pela juventude marginalizada e tornada marginal pelo sistema. Então, há uma necessidade de, a partir de já, há um recado que a sociedade deu, principalmente os jovens, ao Estado, que eles estão à procura de alguém que possa suprir as suas necessidades. Pois bem, parece que temos imagens do Estrela, do mercado do Estrela. A possibilidade de Venâncio Mondlane vir a ser traído. Por quê? Porque eu vou partir de pressupostos muito mais simplistas. Todo Adão tem a sua Eva e todo Jesus tem o seu Judas. A ideia de nós termos separação de poderes, não é? Pressupõe um outro modelo político que não o nosso. A nossa forma de fazer política é uma política instituída a partir do estômago. As pessoas fazem política por causa da sobrevivência, não fazem política por causa de valores nobres, não fazem política por causa de ideais que estão a perseguir, ideais sobre os quais estão determinados. E no caso específico de Venâncio Mondlane é esta entidade que está atrás de valores. Aquilo que leva Venâncio Mondlane, portanto, a se determinar a política é uma série de valores que eu considero valores românticos. E todo romântico ele é idealista, ele é sonhador, e que muitas vezes não corresponde aos realistas, que é o caso do Forquilha. Uma questão muito elementar que se poderia fazer ao próprio Forquilha é, se ele tem ambições políticas, por que é que ele tem que colocar os outros à frente dos seus projetos? É porque exatamente ele está a precisar de alguma sombra para simplesmente tirar benefícios. Os outros à frente estão a falar de quem, exatamente? Por que é que ele não se coloca como candidato e tem que precisar de outros candidatos? Ele colocou, por exemplo, Hélder Martins, inicialmente, como candidato. Mendonça. E depois, melhor, Hélder Mendonça, obrigado. E agora, depois, Venâncio Mondlane. Por que é que ele não se coloca à frente como candidato? É exatamente uma estratégia para poder tirar benefícios sem ter prejuízos, porque esta questão de ser candidato envolve riscos. Então, é ideal, mas é falacioso, pensarmos que nós vamos ter uma política alicerçada na separação de poderes e proposta por Montesquieu. A nossa forma de fazer política aqui é uma política com base no estômago. Nós queremos encher o estômago. E com base nisso, obviamente, haverá muitos Judas e haverá muitas Evas.
É o caso? Eu, obviamente, estou a responder de uma forma direta à sua questão. Ok, mas quem são os que se movem por objetivos estomacais e quem são os Judas agora? A ausência de Forquilha no aeroporto e, obviamente, que Forquilha é possível que ele esteja presente no encontro com Filipe Nunes, demonstra exatamente esta postura de Judas. Não é? De Judas, que Judas, com um beijo, traiu Cristo. Está a dizer que Forquilha está a ter uma postura de Judas, é isto? Era expectável que estivesse no aeroporto. Não. Era expectável. Ao menos que fosse por uma postura hipócrita, alguma hipocrisia para acalentar o olhar popular. E neste momento, tanto a sua imagem diante do público, esta questão que o Dava está a fazer, está também a perpassar na mentalidade dos apoiantes de Venâncio Mondlane. Onde está o Forquilha? Porque o Forquilha não foi receber Venâncio Mondlane. E veja-se uma outra questão, e eu vou aqui opor-me em relação a um conceito que o colega lhe apresentou, que é o de jogo político. Eu não estou a ver este processo como um jogo político. Eu estou a ler sinais evidentes de uma mudança histórica no país. Uma mudança histórica no país, por quê? Porque há elementos que já estão reunidos, que a mim parece, que estão reunidos e que dão a entender que nós vamos passar para um outro Moçambique, um Moçambique diferente. Se nós não tivermos, por exemplo, Venâncio Mondlane como Presidente da República, vamos ter que encontrar argumentos muito suficientes para persuadir esta multidão que está atrás de Venâncio Mondlane. Como é que nós vamos conseguir convencer esta multidão das razões pelas quais Venâncio Mondlane não é Presidente da República, se há manifestação pública evidente de que o povo quer Venâncio Mondlane na presidência? Portanto, vamos ter que encontrar argumentos muito suficientes. E um outro desafio vai ser para o futuro presidente, aquele, portanto, que vier a ocupar o lugar de Presidente da República. Ele vai ter que ter elementos que convençam o povo de que o povo o terá de aturar por 5 anos, porque ele vai ocupar um lugar que já foi conquistado emotivamente, idealmente, espiritualmente, por Venâncio Mondlane. Afora este facto, temos que perceber alguns dados do discurso de Venâncio Mondlane quando ele esteve a mencionar os objetivos pelos quais ele veio a Moçambique. Ele está ciente de que corre risco de vida, mas ele também está ciente de que não se fazem heróis, não se faz história sem superar estes riscos. E há um passo significativo que ele deu, a meu ver, que poderá legitimar o seu poder político, o seu capital político. O facto dele ter denunciado os traidores, tanto as cartas que ele emitiu, a tal carta aberta que ele emitiu, o facto de ter denunciado e ter indicado Forquilha como possível traidor. Este é um passo significativo que Jesus não fez. Porque se Jesus tivesse, de facto, denunciado Judas como seu traidor, ele teria sido impedido de cooperar com os sacerdotes saduceus. O que é que isso significa, Das Neves? Isto significa que estamos diante de um estratega político. Okay. Alguém que consegue agir por antecipação. Ok, nós voltaremos mais uma vez com esta vítima mortal e, segundo neste momento que acompanhamos, são 2 mortes que já estão certificadas e quero dizer mais uma vez que o nosso Estado democrático moçambicano encontra-se enferma e nós estamos numa decadência no que diz respeito ao controle da própria segurança pública e, mais uma vez, temos a nossa Constituição da República de Moçambique que prevê no seu artigo 3º que Moçambique, obviamente, é um Estado de Direito Democrático. Além de Moçambique ser um Estado de Direito Democrático, temos também
O artigo 2º da nossa Constituição, quando prevê a soberania e a legalidade, diz que a soberania reside no povo. E neste momento dessas todas as atrocidades que estamos aqui a assistir, nós temos representantes do Estado ou gestores oficiais do Estado, falamos do provedor de justiça, acredito eu, que esteja a acompanhar o cenário que está-se a viver na cidade de Maputo, baleamentos, o uso de gás lacrimogéneo, o uso da força. E eu lembro-me que numa das suas aparições, o provedor de justiça teria falado que houve o uso proporcional da força e certamente isto vem a negar mais uma vez a sua narrativa. Temos também a nível de Moçambique a presidente do Conselho Constitucional. O presidente do Conselho Constitucional representa obviamente a nossa Constituição da República e visto isto num outro ângulo, o artigo 40 da nossa Constituição da República prevê direito à vida e o que nós estamos a verificar neste momento, este direito à vida encontra-se em colapso, em detrimento de má atuação dos nossos agentes da Polícia da República de Moçambique. Parece-me que, neste momento, os agentes da polícia que ainda não entraram no trabalho e que ainda estão a acompanhar a incidência dessas atrocidades que estão a acontecer no nosso solo pátrio, eu podia convidá-los, se tiver uma Constituição da República de Moçambique, para revisitarem o artigo 253 da nossa Constituição, de espaço já a citar. Diz assim: a República de Moçambique, em colaboração com outras instituições do Estado, tem como função garantir a lei e a ordem, a salvaguarda da segurança de pessoas e bens, a tranquilidade pública, o respeito pelo Estado de Direito democrático e a observância estrita dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. Uma das liberdades fundamentais do cidadão é o direito à vida, que neste momento encontramos em flagelo. E para terminar, a nossa República de Moçambique, o número 2, diz que a polícia deve ser apartidária. Parece-me que neste momento a polícia não está apartidária para verificar os valores nacionalistas e patriotas no que diz respeito à questão do uso da força. Nós sabemos muito bem que é importante garantir a segurança, mas essa segurança tem que verificar todos os elementos subjacentes colocados em vaga. E também a outra questão, o local onde se encontra neste momento este povo, eu não vou chamar manifestantes, estão lá, obviamente, para acompanhar a pessoa que, segundo eles, lhes representa. Devia a Polícia da República de Moçambique comunicar com o povo. O que falta nos nossos governantes é comunicação. O que deve acontecer nos próximos dias é uma comunicação. E se havendo a comunicação, conforme diz o Emmanuel Kant, na sua obra, diz que é importante, o homem por natureza é um animal egocêntrico. O que está a acontecer alguns dos nossos governantes estão-se a ter a questões umbilicais, não questões patriotas. E neste momento a presidente do Conselho Constitucional já devia sair a falar sobre a questão das atrocidades que estão-se a viver neste momento, se estivéssemos num Estado de direito democrático onde há liberdades. Fala-se aqui de direito à manifestação. Existe sim esta lei 9/91, se a memória não me atroçoa, que fala efetivamente do condicionalismo no que concerne às manifestações. E esta, acredito eu, sendo uma questão pacífica, porque ainda não vimos lá um alvoroço no que concerne a questão de direito à vida. Quer dizer, sobre a sua questão, dava sim a uma responsabilidade que recai sobre o Estado, porque as munições em uso é o Estado que é o detentor das mesmas munições e, certamente, há uma responsabilidade que recai sobre o Estado, ancorado no artigo 58 da nossa Constituição, quando fala de direito à responsabilidade do Estado pela má atuação dos seus agentes. Eu não sei se esses agentes estão a usar a lei ao seu favor ou a favor de quem, mas nos termos do artigo 80 da nossa Constituição, fala de resistência a ordens ilegais, porque no momento do baleamento, se essa pessoa que baleou for a ser identificado, será responsabilizado por esses danos, por esses efeitos que está a trazer a nível do nosso solo pátrio moçambicano. Portanto, em linhas gerais, quero dizer que o que está a acontecer deixa a desejar e deve-se chamar a colação a todos os atores políticos, governamentais, para poderem falar. E, ademais,
o comandante-geral da polícia, este seria um momento oportuno dele poder se comunicar à nação e dizer que é feito, dar uma ordem aos seus agentes, porque aquela polícia toda não representa um partido político, em linhas gerais, que devia ser. Neste momento, o que deve acontecer é o comandante-geral trazer uma narrativa contrária, trazer uma apreciação e dizer que não, o povo é nosso, não pode lançar balas contra o povo. Eu até já vinha para aí, Fonseca, queremos perceber, é legítimo que em questões como estas, em que, na verdade, trata-se de uma recepção, termos uma polícia que usa balas verdadeiras, quando até as lacrimogéneas, que geralmente usa, também são contestadas. Dava, eu disse, isto tudo atenta contra a saúde pública. O uso de gás lacrimogéneos nós vamos estudar com muita profundidade, atenta contra a saúde pública das pessoas, porque ao inalar aquilo não sabemos quais são os efeitos que as pessoas têm. Nem todas as pessoas têm condições para ter uma máscara, nem todas as pessoas têm condições de ter 1,5 litro de leite para depois tomar, para lavar os seus pulmões. E nós não sabemos se estamos a fazer o bem ou não. Diga ainda, que eu disse quando vinha para cá mesmo, para a TV, eu tive um alvoroço a vir mesmo, lançavam-se balas verdadeiras, gás lacrimogéneo. Eu tive que entrar pelas ruas e certamente isto também não coloca a questão da transibilidade, a segurança de bens e pessoas, porque eu tenho o meu bem, estou a ir para um determinado ponto e estou a ver uma insegurança. E essa insegurança, e quando eu verificava, eram jovens e senhoras e mamanas que lá estavam. E certamente acredito que não traziam nenhum objeto contundente. O que quero dizer com isto? O uso desta força seria este o momento oportuno do comandante-geral da República de Moçambique, no seu onograma, diz assim o artigo 254 da Constituição da República, diz assim: a Polícia da República de Moçambique é dirigida por um comandante-geral e a lei estabelece a organização geral da polícia e fixa aqui os respectivos termos e ramos a serem atuados. O que quer dizer, neste momento, o Presidente da República, a Presidente da Assembleia da República, o Provedor de Justiça, a Ministra da Justiça, além de todas essas figuras, até podia chamar a figura proeminente da administração da Justiça moçambicana na perspectiva do detentor da ação penal, que é a Procuradoria-Geral da República, como está ancorado também a nível das suas funções no artigo 235 da nossa Constituição. Portanto, convido o Procurador-Geral da República para poder se pronunciar relativamente a essas atrocidades. Com casos do dia. Imensas desculpas. Temos que mesmo fazer uma ponte com casos do dia. Temos esta indicação da nossa realização, mas vou mesmo começar com Alexandre Chiur, como forma mesmo de últimas considerações. É um homem da comunicação, acha que seria oportuno termos, por exemplo, agora um comandante-geral da polícia a dar uma comunicação à nação, e se sim, o que é que efetivamente deveria, se calhar, abordar? Bom, eu não sei o que o comandante-geral da polícia poderia dizer neste momento. Se calhar o mais produtivo seria ele, através dos comandos internos, passar a mensagem de que o que estão a fazer os seus homens no terreno não contribui para a paz que nós precisamos aqui no país. Se de facto nós queremos a paz, a polícia não deve atuar dessa forma, tem que atuar de outra forma. E essa outra forma que estou a referir seria simplesmente de acompanhar o cortejo, receber o Venâncio Mondlane no aeroporto, acompanhar o cortejo até o destino final, querendo falar para os seus apoiantes. Parava ali, a polícia ficava num canto, numa equidistância, acompanhar tudo e depois acompanhar ele até ao local do alojamento. Isso é que seria o ideal. Então, não vejo ele, o que ele poderia dizer neste momento. Ia dizer que aquelas pessoas foram atingidas por balas perdidas. Isso será o discurso ideal para eles? Não, eu penso que não. Eu penso que a polícia tem que mudar, tem que mudar a sua forma de atuação, mudar de atitude e ser uma polícia que protege o cidadão e não uma polícia que mata o cidadão. Portanto, as armas que a polícia leva nas mãos é para
proteger o cidadão, e eles foram treinados para proteger o cidadão e não para matar esse mesmo cidadão. Muito obrigado, Alexandre Schur. Vou consigo, Edson Massing, mas o ponto que não quero calar é esta mudança de estratégia por parte da polícia. Tínhamos uma polícia que mais cedo, por volta das 7, usava gás lacrimogéneo, mas aparece agora a usar balas verdadeiras ou balas que se destinam até para matar. Será que há uma justificativa para esta mudança de posicionamento da polícia? Bom, é aquilo que eu estava a narrar e dizia, a presença do Venâncio traz aqui uma série de intimidações, desde a suposta tomada de posse no aeroporto e a condução. Tinha aqui um itinerário que era a Praça da Paz e estavam próximos da Eduardo Mondlane, que é o corredor que vai dar a Júlio Nyerere. Então, na presunção da polícia, não tendo aqui uma comunicação entre o grupo que controla a marcha do Venâncio Mondlane e o próprio Venâncio Mondlane, a polícia não pode viver de presunções. Este é um grande erro que a polícia tem tido nos últimos dias, presumir que os apoiantes do Venâncio iriam desembocar na presidência da República. Na mente dos estadistas, na mente do governo, Venâncio vem para liderar uma marcha até a presidência da República, o dito ponta de lança. Então, é necessário que todos nós sejamos pessoas e agentes da pacificação. O que é ser agente da pacificação? Neste momento em que o Venâncio chegou, devia ter lá membros do governo e procurar entender, e não levar um tempo, deviam ter convidado a ele. Já estava a decorrer o encontro, se é que está a decorrer na presidência da República, fazê-los juntar-se aos que estão lá. Isso ia diminuir em algum momento alguma tensão. O que se percebe da pessoa de Venâncio Mondlane é que ele precisa estar no meio deles. Precisa, e o Estado tem que compreender que o Venâncio não é um ator desconhecido, não é alguém que tem que se ignorar. É estas coisas que nós estamos aqui a chamar a atenção. Porque o Venâncio tem um povo que apoia e o seu comando dita muita coisa. E isto, não tendo esta visão que o Estado devia ter em convidá-lo e pedir que ele seja alguém que comanda as pessoas, o Estado teria menos problemas em controlar as pessoas. Veja, há um baleamento, as pessoas alteram-se, vimos aqui as pessoas dizer é um pecado não ter votado na Frelimo. Nós estamos a caminho de um Estado ditatorial em que ser do partido da oposição, vai ser muito perigoso nos próximos dias, pela forma como a forma como os manifestantes, as pessoas vão apoiar nos seus partidos. E quem governa vai ter muitos problemas em controlar essas pessoas. É preciso que todos nós que fazemos a comunicação, tenhamos um discurso de pacificação, chamar a razão aos intervenientes políticos, serem políticos de verdade. Ser político é aprender a ceder quando é motivo de eleições e alguém vence. Realmente tem que permitir que quem vence tenha esta chance de governar. E quem perde, dizia um vídeo do Chamus, que a Frelimo seria melhor como oposição, porque conhece os esquemas todos de como se governa um país. E dar oportunidade aos que querem fazer, se falharem, o povo julgará. É preciso que neste exato momento nos foquemos em trazer o Estado a uma conversa aberta com o Venâncio e permitir que o Venâncio transmita alguma coisa aos seus apoiantes para que haja esta baixa poeira. Se continuarmos deste jeito, nós podemos ter um país ingovernável com tendências à destruição. Muito bem. Venâncio chegou, das Neves, Venâncio chegou, há condições para que se avance com um diálogo direto com Venâncio Mondlane, é mesmo para encerrar? Bem, eu podia dizer que não há condições. Não há condições porque parece-me que a contraparte não está interessada em dialogar, está interessada em disparar, está interessada em matar. Porque para que haja diálogo é necessário que haja predisposição. E não me parece que a tal predisposição exista da contraparte. Para terminar mesmo, eu havia de apelar para que nós revisitássemos alguns conceitos. O conceito de nação, que não é equivalente ao conceito de Estado e também não é equivalente ao conceito de governo. Eu tenho dito e escrevo isto, nós ainda não temos um Estado em Moçambique.
nós temos é um momento de concepção do Estado. E este momento está a atravessar esta circunstância, que é uma circunstância histórica e significativa, defino-a como romântica, e, na verdade, o Estado moçambicano já está a apresentar sinais de que pode vir a existir. Muito obrigado. Obrigado. Vamos lá matar! O que você assistiu? Irmão Michanga, a verdade é que a polícia não está a usar gás lacrimogêneo. O que você assistiu aqui? Assisti, foi um baleamento terrível do agente da polícia. Não usam gás lacrimogêneo para dispersar a população, não. Eles estão a usar balas verdadeiras. Mataram um dos nossos irmãos aqui. Afinal, onde é que nós estamos? Onde é que estamos? Vocês estavam a fazer confusão? Não é confusão. Agora, nós estávamos a tentar entregar o corpo para lá. Deram mais um tiro, agora mesmo o corpo, deixamos ali. Deixamos o corpo ali. Não é para fazermos o carro. Desde o aeroporto. Sim, não provocamos ninguém. Nós estamos a fazer coisa normalmente. Não sei onde está acontecendo essa coisa. Quando vamos terminar com isso aqui? Essa Moçambique é deles, não é de moçambicanos. Eles vão se ver no mundo. Eles querem governar a força enquanto nós não queremos. Muito bem.